E Perfeitamente. nós estamos falando aqui de apóstolos, vamos entrar nesse assunto também, né? Vamos, com Apóstolo, certeza. porque é assim, a preocupação, muitas vezes, vai abrir uma igreja dentro da minha própria cidade. Aí nós arrumamos todo tipo de subterfúgio para nos defender dessa invasão que está sendo feita na nossa cidade. Mas parece que na Bíblia nós temos aí Paulo invadindo uma igreja, invadindo uma cidade onde já tinha igreja, não é isso? Perfeitamente, pastor. Veja bem, quando Paulo chegou em Roma, ao tempo dele chegar em Roma, quando ele finalmente aportou em Roma e os irmãos lhe receberam na praça, naquela época tinha 2 igrejas lá, assim chamadas da mensagem original, porque a primeira igreja tinha sido fundada por Júnia e Andrônico, né? E eles tiveram que fugir por um pouco de tempo. Quando voltaram, ela já havia se descambado, mas ela ainda mantinha o título de igreja verdadeira, inclusive com a sua primazia por ter sido a primeira, que é uma coisa denominacional. Você anda por aí, você vê primeira igreja, não sei das quantas, primeira igreja batista de Curitiba, sempre. Primeira igreja presbiteriana, terceira igreja. Como que se isso desse um ar de mais... Ora, como uma vez eu disse para um sacerdote católico, a Eva foi a primeira mulher, mas foi a primeira a cair. Quer dizer nada. Absolutamente nada. O profeta, repetindo as palavras do profeta, né? Então, quando Paulo chega lá, tinha 2 igrejas lá. Uma havia caído e a outra não havia caído. E ele estava pregando na sua casa. Pode ler o último capítulo de Atos e nós vamos encontrar esta passagem. E o profeta chega a dizer na mensagem, porque eu sou contra a religião organizada, parágrafo 174, ele disse, agora, notem na história, quando eles começaram a adicionar dogmas, e quando Paulo chegou lá, nós sabemos, de acordo com a história, que ele nem sequer visitou aquela primeira igreja. Mas não era uma igreja que tinha sido fundada por ele era apóstolo. Apóstolo. Veja bem, Júnia e Andrônica foram chamados de apóstolo na Bíblia. Uma Bíblia fundada por apóstolos. Daqui a pouco eu vou achar a escritura para vocês. A Bíblia chamou eles de apóstolo. Apóstolo verdadeiro que estava no dia do derramamento do Espírito Santo de Atos 2. Quando ele chegou em Roma, na igreja estabelecida por este apóstolo verdadeiro de Deus, ele nem foi visitar. Falou, não, isso aqui tá fora, não prega a minha mensagem. Então por que agora eu vou ter que respeitar algo que é outra doutrina? É outra coisa. Se fosse a mesma coisa, ele não faria isso, mas não era. Era outro produto que ele estava vendendo. Então, ele nem sequer visitou aquela primeira igreja, porque ele não suportava idolatria. E ele visitou a segunda igreja, a qual eles tinham estabelecido, a segunda igreja de Roma. Ele visitou ela. Ele foi lá na igreja. Mas se você ler o último capítulo de Atos, ele, na sua casa, também pregava. Leia lá nos últimos versículos do último capítulo de Atos, que ele recebia. Outra coisa a se notar também, pastor, é que em Atos capítulo 18, a Bíblia diz para nós aqui que Apolo chegou em Éfeso. Ele era natural de Alexandria. E ele era um varão eloquente e poderoso nas Escrituras. E ele chegou em Éfeso e este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Conhecendo somente o batismo de João, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, lá em Éfeso. Quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus, mais claramente, né? Querendo ele passar a Acaia, que ele viajava a várias cidades, ele saiu de lá, pregou lá, foi para Acaia. Animaram os irmãos e escreveram aos discípulos de Acaia para que o recebesse. Falou, esse é um dos nossos, pode receber esse irmão. O qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Atos 18, do 24 ao 28. Aí termina o capítulo, começa o capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, já em outra cidade, pregando, Apolo, ele estava em Éfeso, foi para Acaia, de Acaia foi para Corinto. Enquanto ele estava fazendo essa viagem, quem que chega lá em Éfeso? Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou
a Éfeso e achando ali alguns discípulos, começou a lhes inquirir a respeito da crença que eles tinham, se eles tinham recebido o batismo do Espírito Santo, etc, etc. E aí o profeta diz no livro das Eras o seguinte, ele diz assim, ó, a cidade de Éfeso era uma das 3 maiores cidades da Ásia. Era frequentemente chamada de a terceira cidade da fé cristã, sendo Jerusalém a primeira, Antioquia a segunda e Éfeso a terceira. Era uma cidade muito rica. O governo era romano, porém a língua era o grego. Historiadores creem que João, Maria, Pedro, André e Filipe foram todos sepultados nesta bela cidade. Paulo, que estabeleceu a verdadeira fé nesta cidade, pastoreou ali apenas cerca de 3 anos. Mas quando estava ausente do rebanho, ele continua e devotamente mantinha-se cuidadoso dele. Vamos notar isso aqui, pastor. Ele pregou 3 anos, saiu, mas não abandonou lá. Ele continuava cuidando do grupo. Como? Timóteo foi seu primeiro bispo. Aí o profeta lê, primeiro então, Timóteo. Temos que ver. Timóteo, primeiro bispo, o Paulo, o apóstolo. Perfeito. Olha o trabalho em conjunto do ministério. Perfeitamente, porque até agora nós tínhamos chegado na autoridade suprema do bispo pelo seu estabelecimento da igreja no local, e ele começava talvez nas regiões metropolitanas ou dentro daquela província, dentro daquele estado, estabelecendo outras igrejinhas. E ele colocava homens lá. E todos esses homens olhavam para ele como sendo o ancião maior, com mais experiência, com mais conhecimento, e lhe respeitavam como tal, lhe dando dupla honra. Mas agora, nós vamos ver que o bispo também sempre, ou normalmente, tinha alguém que tinha lhe colocado ali naquela cidade também. Como foi o caso de Paulo, que começou uma obra ali, mas não sendo um bispo apenas, mas sendo o apóstolo, porque ele viajava em várias cidades, estabelecia a igreja. Quando ele estabelecia a igreja, ficava um tempo lá, ele colocava um homem. Aquele homem ficava ali fazendo o trabalho e começava outros trabalhos na região. Paulo, que tinha sido o homem que começou a obra ali, primeiramente, era o apóstolo, porque foi ele quem estabeleceu a obra. Então, o bispo, chamado Timóteo, sempre olhava para Paulo quando buscava experiência, buscava conhecimento, pois ele era o homem que tinha começado aquela obra naquele lugar. Então nós vamos ver onde que o apóstolo se encontra. Onde que o apóstolo se encontra. E nós vamos ver que a igreja falsa tem em sombra esta hierarquia. Não é? Tem esta hierarquia em sombra, de uma maneira perversa, de uma maneira pervertida, mas existe sim uma maneira bíblica, um quadro bíblico para nós entendermos essas coisas. Então ele diz aqui que Paulo estabeleceu a verdadeira fé nesta cidade, pastoreou ali apenas cerca de 3 anos, mas quando estava ausente do rebanho, ele continua e devotamente mantinha-se cuidadoso dele. Timóteo foi seu primeiro bispo. Está vendo que o profeta não colocou Paulo aqui como bispo de lá? Timóteo era o bispo. Não, e é importante, deixa eu complementar aqui, ó. Quando Paulo vai escrevendo no estabelecimento da igreja, olha o que ele diz aqui. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Veja que ele está tratando o pastor local para o estabelecimento como bispo. Perfeito. Quem é que está estabelecendo o bispo? É o apóstolo. Exato, exato. Quem que vai estabelecer? Exato. É o apóstolo. Exato. Que é esse assunto que eu gostaria que nós, nessa noite, discorresse, que apóstolo não é apenas um título. Apóstolo é um ofício... Ora, se fosse o mesmo título, pastor, por que tem a diferença em Efésios 4? Exatamente. Ele significa outra coisa. Então nós temos que partir por esse princípio da simplicidade para nós enxergarmos essas grandes verdades. Com certeza. Perfeita essa aplicação. Agora, veja,